Olá, turma. Vamos para mais uma videoaula. Tá? Hoje a gente vai conversar sobre o sistema reprodutor masculino, tá bom? Assim como os outros sistemas que a gente viu até agora, aqui a gente vai conhecer os órgãos que fazem parte desse sistema e as suas respectivas funções, tá? Se houver algum problema durante o vídeo, vai acontecer porque eu estou meio gripada e, tipo, pode acontecer aí uma fungada ou assim, alguma coisa parecida, tá? Enfim, vamos começar. O sistema reprodutor masculino vai ter a função de produzir os gametas masculinos, né? E também a função de produzir o hormônio testosterona, tá? Esse sistema, ele vai já chama reprodutor, né? Porque ele vai atuar justamente no processo de reprodução, tá bom? Ele vai fazer parte aí de um sistema que a gente vai chamar de urogenital, tá certo? E vamos chamar dessa maneira porque o sistema reprodutor compartilha algumas estruturas com o sistema urinário, tá? E a gente tem que prestar bastante atenção no estudo desses dois sistemas, justamente para a gente poder separar essas estruturas corretamente, tá bom? A gente vai dividir os órgãos do sistema reprodutor masculino, né, em dois grupos, tá? A gente vai ter os órgãos internos e os órgãos externos, tá bom? E a gente vai já descobrir aí qual estrutura se encaixa em qual grupo, tá? Outra observação, né, importante sobre esse sistema é que, como eu falei, é um sistema responsável pela produção da testosterona, tá? E a testosterona é um hormônio que vai atuar durante a puberdade. E a puberdade é quando os gametas, né, quando as células sexuais elas ficam disponíveis, estão prontas, estão preparadas para a reprodução, né? Ou seja, estão preparadas para originar um outro ser vivo, tá bom? Também já falei aqui que esse sistema vai ser dividido em duas partes, né? A gente vai ter os órgãos externos e os órgãos internos, tá? Os órgãos externos são aqueles que ficam do lado de fora do corpo, né? Que dá pra gente visualizar pelo lado de fora, tá? No caso, vai ser o pênis e o escroto, tá bom? E os órgãos internos serão aí os testículos, os epidídimos, os ductos deferentes, as glândulas seminais, os ductos ejaculatórios, a próstata e as glândulas bulbo-uretrais, tá? A partir daqui a gente vai entender a função de cada um desses órgãos e onde que esses órgãos se localizam dentro desse sistema, tá? Mas antes disso, vamos só entender aqui uma coisa. Os testículos são estruturas que vão se localizar dentro do escroto, tá? O testículo vai se localizar dentro do escroto e eles são considerados órgãos internos por causa do seu desenvolvimento embrionário, tá? Que vai se desenvolver dentro da cavidade abdominal e durante o processo de desenvolvimento é muito comum que se confunda, né, o sexo do bebê, né? Vai achar que é uma menina quando na verdade é um menino por causa da forma que os testículos se desenvolvem, certo? Então não é interessante, é... na verdade, para a gente, tipo, não somos nós quem passamos, quem dizemos o sexo do bebê para uma mãe, né? É o médico que faz isso. Então, para o médico mesmo, ele precisa esperar um tempo de 5 meses, mais ou menos, para poder dizer com veracidade. Óbvio que ele já tem, né? Uns 3, 4 meses, ele já sabe o sexo do bebê, mas para dizer de forma segura, né? Sem erros, ele precisa esperar o processo de finalizar o desenvolvimento do sistema reprodutor para ele poder dizer
com firmeza, né, com veracidade mesmo, qual o sexo da criança, para que não ocorra erros, né? Entre as funções primordiais do sistema reprodutor, a gente vai ter, os homens vão ter, né, a produção, armazenamento e o transporte, tá, do espermatozoide e do sêmen, tá bom? Também vai ter a função de lançar o espermatozoide dentro do sistema reprodutor feminino durante o ato sexual, né? Ou seja, vai ter a função literalmente de reproduzir, tá certo? E, por último, vai ter a função de produzir e secretar a testosterona, produzir e secretar hormônios, tá? Hormônios que vão atuar na manutenção de todo o sistema reprodutor masculino, tá certo? Os testículos, como eu já falei, são órgãos internos, né? Eles vão possuir uma forma oval, tá? Formato mesmo de ovo. E no testículo vai ser produzido o esperma, tá bom? O espermatozoide e a testosterona, tá? Só pra gente entender aqui esse esqueminha. O hormônio que é produzido no testículo é a testosterona, que vai estimular a produção dos gametas. Gameta é basicamente é a mesma coisa que o espermatozoide, tá? Então, o hormônio, que é a própria testosterona, estimula a produção do espermatozoide, tá certo? O testículo, ele fica dentro do escroto, tá? E só para a gente entender aqui, né, que existe uma confusão muito grande entre as palavras testículos e a palavra escroto, tá? A palavra escroto, ela é proveniente do latim, tá? Ela vem do latim e ela significa literalmente saco, né? Se você for pesquisar a etimologia dessa palavra, você vai ver que, na verdade, significa aljava. Aljava é aqueles sacos que as pessoas colocavam nas costas para carregar as flechas, né? Segurava o arco e flecha aqui na mão e aljava nas costas com as flechas dentro. E aljava é basicamente um saco, então a palavra significa saco, tá certo? Então, antigamente, né, era chamado o testículo, a parte do escroto era chamada de saco escrotal, o que era redundante, né? Falava duas vezes, basicamente, saco, saco, né? Na verdade, era isso que acontecia, tá? Então, foi retirado aí esse negócio de saco escrotal e a gente chama agora só de escroto, porque já significa saco, tá certo? Como eu já falei, os testículos vão produzir os espermatozoides e a testosterona, né? Portanto, eles vão fazer aí a junção de dois sistemas, né? Que é o sistema endócrino e o sistema reprodutor, tá? Tendo como função endócrina a produção da testosterona, que é um hormônio, e função reprodutora, a produção do espermatozoide, tá certo? Cada testículo vai ser formado por vários ductos, que são assim bem enroladinhos, né, que a gente vai chamar de túbulos seminíferos, tá? Os túbulos seminíferos, eles ficam aqui próximo às células de Leydig, que são esse espaço aqui, esse espaço amarelado, certo? A gente tem aqui os túbulos bem enroladinhos e esse espaço amarelado aqui ao lado são as células de Leydig, tá? Essas células, elas vão ser responsáveis por produzir a testosterona, enquanto que os túbulos seminíferos vão produzir o espermatozoide, tá certo? E a produção da testosterona pelas células de Leydig só vai acontecer pelo estímulo do LH, que é o hormônio luteinizante. A gente conversou sobre ele lá no sistema endócrino, né? A gente viu que ele é produzido lá na hipófise. Vamos entender aqui. Os túbulos seminíferos são essas estruturas aqui, tá? E eles vão produzir
o espermatozoide, tá certo? E as células intersticiais, que é a mesma coisa que células de Leydig, vão produzir a testosterona, ok? Os túbulos seminíferos, que são essas estruturas, eles vão se abrir, né? Formando uma rede, que a gente vai chamar de rede testicular, que é essa parte aqui, tá certo? E essa rede testicular, né, vai dar origem aqui ao epidídimo, tá? Então, o espermatozoide vai ser produzido nos túbulos seminíferos, vai passar pela rede testicular e vai em direção ao epidídimo, tá certo? E do epidídimo ele vai aqui em direção ao ducto deferente, tá? A gente vai entender isso bem devagarzinho. Agora que a gente já sabe onde o espermatozoide é produzido, vamos entender aí como que esse processo vai acontecer, tá? Então, a produção de espermatozoide a gente já sabe que vai acontecer dentro dos túbulos seminíferos. Mas por quê? Vai acontecer lá porque no interior dos túbulos seminíferos existem várias células germinativas. Essas células germinativas a gente chama de espermatogônias, tá? Tá aqui o nome, tá bom? Células germinativas que vão ter essa função de produzir o espermatozoide lá no túbulo seminíferos, tá certo? E também no interior dos túbulos seminíferos vai existir outro tipo de célula, que são as células de Sertoli, tá? Essas células vão ser responsáveis por produzir e secretar nutrientes que vão servir para a manutenção do espermatozoide, tá? Para manter a vida do espermatozoide, tá certo? É importante também que a gente saiba que o processo de produção do espermatozoide vai se chamar de espermatogênese e vai acontecer durante a puberdade, permanece acontecendo até o fim da vida, né? Na aula passada, eu falei para vocês, quando a gente estava vendo as glândulas sexuais endócrinas, que a mulher, ela já nasce com um número específico, né? Já nasce com um número X de óvulos, né? Que vão ser liberados no decorrer da vida, né? E aqui no homem já vai ser diferente, tá? Ele vai produzir da puberdade até o final da vida. São milhões e milhões e milhões de espermatozoides sendo produzidos e liberados, tá certo? Então a gente vai organizar aqui essas informações e vou adicionar outras informações aqui, vocês vão anotando aí, tá? A testosterona, o hormônio, ele é produzido pelas células de Leydig, tá aqui o nome aqui no slide anterior, ou células intersticiais, a mesma coisa, tá? O hormônio folículo estimulante, a gente conversou sobre ele também lá no sistema endócrino, que é o FSH, tá? Ele vai estimular as células de Sertoli a produzir os nutrientes para o espermatozoide, tá certo? O GH, que também é um hormônio produzido lá na hipófise, né? O hormônio do crescimento, ele vai promover a divisão inicial das espermatogônias, tá? As espermatogônias são as células germinativas, como eu já falei. O GH vai atuar estimulando, né, fazendo com que essas células se dividam para poder formar o espermatozoide, tá certo? Durante a vida, o homem vai ser capaz de produzir, como eu já falei, milhões de espermatozoides, né? E em cada ejaculação ele vai liberar aproximadamente de 100, anotado aqui embaixo, tá? De 100 a 500 milhões por ejaculação, tá certo? Essa variação, né, vai se dar pelo tempo de abstinência, tá certo? Pelo tempo que esse homem passa sem ejacular. Quanto mais tempo, mais espermatozoide vai ter durante no líquido ejaculatório, tá certo? O espermatozoide, só para a gente deixar bem claro, ele é uma célula, tá? É uma célula única e vai medir cerca de 0,05 milímetros. Então, é muito pequena, mas tem uma função muito importante
e tem várias divisões também, que a gente vai conhecer agora a estrutura anatômica do espermatozoide, tá? Vamos dividir aqui primeiro ele em três partes. Cabeça, que é essa estrutura aqui, tá bom? O colo, que é essa parte que onde está centríolo. Centríolo é o nome da organela que fica aqui nesse local, tá? Mas é o colo, tá? Que vai separar aqui a cabeça da cauda. E a cauda, tá certo? Cabeça, colo, cauda. Cabeça é o local onde fica armazenado, né? O núcleo dessa célula, tá? Gente, é uma célula normal. Ela vai ter núcleo, vai ter as mitocôndrias, vai ter os centríolos, vai ter uma estrutura aqui que foi formada a partir do complexo de Golgi. Então, é uma célula, tá? Só que ela se organiza de forma diferente. Ao invés dela ser apresentada para a gente redondinha, né? Como a gente vê nos livros desde de quando a gente estudava lá no ensino fundamental, agora ela vai se apresentar aqui no formato diferente, porque é uma célula especializada, tá? Com uma função específica, tá bom? Então, aqui na cabeça vai ficar o núcleo, e o núcleo, ele vai carregar as informações genéticas, tá? Ele vai carregar aqui os cromossomos, tá certo? Para poder passar informações genéticas para o bebê, tá? Vamos entender aqui. O espermatozoide, ele pode carregar cromossomos X ou Y, tá? E o óvulo, que é o gameta feminino, tá bom? Que é o outro gameta que vai participar da reprodução, ele carrega apenas, somente cromossomos X, tá? E a junção do espermatozoide mais o óvulo vai formar o zigoto. O zigoto também é uma célula, é uma nova célula formada a partir da junção do espermatozoide com o óvulo, tá? E o zigoto, ele vai poder, né, ter, no caso, cromossomos X e Y ou dois cromossomos X. Por quê? Vamos entender. O espermatozoide tem X ou Y, enquanto o óvulo tem somente X. Vamos trabalhar com a hipótese de que o espermatozoide, né, ele levou aí o cromossomo X, enquanto que o óvulo também trouxe um cromossomo X, tá? Quando tem um zigoto formado a partir da combinação de dois cromossomos X, significa que o sexo desse bebê vai ser feminino, significa que vai vir aí uma menina, tá? Agora, na situação contrária, quando o espermatozoide leva o cromossomo Y e obrigatoriamente o óvulo entrega um cromossomo X, a gente vai ter um bebê do sexo masculino, tá? Eu acho que deu para entender, tá bom? Mas se teve alguma dúvida, podem enviar as dúvidas de vocês lá para o e-mail, tá? dúvidasprofmarinho@gmail.com, tá bom? Eu vou estar lá pronta para respondê-los. Mas vamos continuar aqui, tá? Aqui, na porção anterior, né, da cabeça do espermatozoide, nessa parte aqui, nessa região, existe o acrossoma, né? Ou acrossoma, tanto faz, tá? Que é basicamente uma estrutura em forma de capuz, né? Que vai liberar uma enzima e a presença dessas enzimas aqui nessa região vai facilitar, né? Vai garantir a fecundação, porque ela facilita a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, tá? Essa estrutura, o acrossoma, é justamente aquela estrutura que eu falei que é formada a partir do complexo de Golgi, né? Que é uma organela celular, tá certo? Então, o acrossoma, ele libera algumas enzimas
que essas enzimas vão facilitar a entrada do espermatozoide dentro do óvulo, tá bom? O colo é essa região aqui, tá? É a região que vai fazer a junção da cabeça com a cauda, tá certo? E por fim, a gente vai ter a cauda, tá? A cauda vai ser dividida em 3 regiões. Vamos dividi-las aqui, tá certo? Região intermediária, que é essa parte aqui. Região principal e peça terminal, tá? No fim, a região principal mesmo vai ser essa daqui, ó, que é a região intermediária. A gente vai entender por quê. Na verdade, aqui na região, na peça intermediária, nessa parte aqui, existem várias mitocôndrias, né? E as mitocôndrias, elas vão participar do processo de respiração celular e vão produzir energia, né? E essa energia vai ser essencial para o movimento do flagelo. O flagelo é toda a cauda do espermatozoide, tá? Então, essa energia que é produzida por essas mitocôndrias aqui vai permitir que o espermatozoide chegue até o óvulo, né? Para que ocorra aí a fecundação. E a cauda, que é essa parte, ela vai servir justamente para isso, para movimento do espermatozoide, certo? E então, se só serve para o espermatozoide se movimentar, ela não precisa entrar no óvulo. A única parte que realmente penetra o óvulo é a parte da cabeça do espermatozoide. Isso aqui se solta, tá? E se não tem uma quantidade boa de mitocôndrias nesse espermatozoide, aqui nessa peça intermediária, esse espermatozoide não vai ter energia suficiente, força suficiente para chegar até o óvulo, tá? Outra coisa que é importante a gente saber é que durante a formação dos espermatozoides podem acontecer aí alguns defeitos, né? E vão resultar em espermatozoides anormais. Por exemplo, podem conter 2 cabeças, 2 caudas, podem conter cabeças de tamanho anormal, né? Muito grandes, tá? E só de estimativa, né? Pelo menos 10% dos espermatozoides produzidos tem algum tipo de anomalia. E esses espermatozoides, eles não são capazes de fecundar o óvulo, tá? São espermatozoides fracos. Um espermatozoide de 2 cabeças não vai conseguir chegar até o óvulo. Um espermatozoide com 2 caudas também não vai, tá certo? É importante a gente saber que, apesar do sistema reprodutor feminino e do sistema reprodutor masculino terem sido feitos, assim, né, para o ato da cópula, né, para o ato da reprodução, acontece que o ambiente do sistema reprodutor feminino não é tão propício para manutenção da vida do espermatozoide, certo? Ele ainda vai ter uma durabilidade de 48 a 72 horas dentro do sistema reprodutor feminino, tá? Mas a partir do momento que o espermatozoide entra no, 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 no trato reprodutor feminino, o corpo da mulher já começa a tentar expulsar, tentar expelir, tá certo? Então, realmente precisa de espermatozoides com a quantidade suficiente de mitocôndrias para que ele consiga fecundar o óvulo, tá? Voltando aqui para o testículo, né, não fugindo do assunto sobre os testículos, eu vou falar aqui rapidamente sobre o câncer de testículo, tá? Ele atinge em média 8.000 homens e mata cerca de 350 homens por ano, né? Não é uma informação muito divulgada. A gente fala muito sobre o câncer de mama e o câncer de próstata. Claro que são cânceres com índices de morte que nem dá para se comparar, mas é um câncer que existe,
tá bom? Então, câncer testicular existe e a prevenção é super simples, na verdade. O homem precisa fazer o autoexame no testículo, assim como a mulher precisa fazer na mama, tá? E o autoexame é basicamente a palpação, assim, né? A palpação do escroto em busca de alteração, né? Pode ser alterações no tamanho, como é o nome? Encontrar, né, alguns nódulos. Também pode acontecer de perceber, como eu já falei, questão do tamanho, né? Um testículo menor do que o outro, tá? Também tem que ficar atento à dor na região do testículo, a presença de líquidos de secreção, que não é para acontecer, tá certo? Qualquer desconforto nessa região não é para acontecer. Então, o autoexame vai servir para prevenir, né? Na verdade, não é nenhuma prevenção, é uma forma de se diagnosticar mais cedo, né? Porque a gente já sabe que o câncer, quanto antes descobrido foi ótimo agora, meu Deus, descoberto. Quanto antes descoberto, né, mais eficaz será o tratamento. Então é isso, gente. É, é interessante que se fique atentos, né, que os homens fiquem atentos a essa questão. A prevenção é tipo muito simples e provavelmente esse número de morte, apesar de já ser assim, né, relativamente pequeno, 350 pessoas por ano, 350 homens por ano, esse número seria bem menor se houvesse uma disseminação maior da informação, né, sobre o câncer testicular, que uma forma de descobrir mais cedo é justamente fazendo o autoexame, né? E é fácil, gente, né? E pode ser feito durante o banho, que é uma coisa que você faz todo dia, é da sua rotina, e esse exame você só precisa fazer uma vez por mês. Eu vou me lembrar, lembrei aqui, vou fazer agora, entendeu? Então, é tocar a região do testículo em movimentos circulares, né? Entender, conhecer o seu corpo para você saber se tiver, em algum momento, tiver alguma é, anomalia nessa região, tá? Então, a gente finaliza aqui o estudo do testículo, né? A gente já conhece a estrutura em si, assim como a gente também já conhece as substâncias que são produzidas nele, tá? Então vamos aí para os próximos órgãos, tá bom? Próximas estruturas. Vamos só entender aqui. Aqui a gente tem um testículo, tá? A gente visualiza o testículo aqui. E a próxima região, que é a região do epidídimo, é essa região aqui, ó. Até aqui, tá bom? Todo esse emaranhado aqui de tubos até aqui, tá? O epidídimo é basicamente isso. É um tubo, só para deixar claro, é um único tubo, tá certo? Foi originado aqui dessa rede testicular, mas é um único tubo, tá? Que fica aí bem enroladinho, né? Aqui na parte de cima, aqui superior e posterior do testículo, tá? E algumas literaturas vão dizer que quando a gente desenrola, né, o epidídimo, ele vai medir aí 5 metros de comprimento. Mas tem outras literaturas que já dizem que pode chegar a 7 metros, né? Então, digamos que numa questão de prova, em alguma coisa, em alguma pergunta assim, você vai ter que ver que tipo de literatura está sendo cobrada, né? Porque as informações divergem. Algumas dizem 5 metros, outras dizem 7, e ainda tem aquelas que dizem de 5 a 7 metros, né? Que não dão ali a informação precisa, tá? No caso, o epidídimo ele vai ligar o testículo aos ductos deferentes, tá bom?
A gente tem o testículo aqui, eu já até mostrei essa informação para vocês. Aqui todo o testículo, o epidídimo, e aqui passando posterior ao testículo, a gente vai ter o ducto deferente, ó. Começa aqui e continua passando aqui, tá? Vai ser aqui que vai acontecer a produção do espermatozoide. Minto. A produção do espermatozoide acontece aqui, né, nos túbulos seminíferos. Aqui vai acontecer a maturação do espermatozoide, tá? É onde esse espermatozoide vai se preparar para poder acontecer aí o processo reprodutivo, tá certo? Ele foi produzido aqui nos túbulos seminíferos, tá? E vai ser armazenado no epidídimo. Só mais uma vez, porque eu mesmo me confundi, né? O espermatozoide vai ser produzido nos túbulos seminíferos e armazenados no epidídimo, tá? Então, vão ser maturados, né? Preparados aqui no epidídimo, tá certo? É onde eles vão ganhar a mobilidade, né? Onde eles vão ganhar a mobilidade deles para poder se movimentar até chegar lá no óvulo, tá? Então, a gente vai dividir o epidídimo aqui em 3 partes, tá certo? A cabeça, que é justamente essa parte aqui, a parte superior, né? Ela vai ter a função de receber o espermatozoide aqui da rede testicular, tá certo? O corpo, que é essa região, tá bom? Que corpo do epidídimo, que vai ficar aí entre a cabeça e a cauda, né? E vai ser justamente nessa parte aqui que vai acontecer o processo de amadurecimento, tá bom? Aqui tem o espermatozoide já foi produzido aqui, foi armazenado aqui, e aqui nessa parte do epidídimo vai acontecer a maturação do espermatozoide, a preparação do espermatozoide para que possa acontecer a fecundação, tá? Esse processo de amadurecimento vai levar cerca de 60 dias, tá bom? Só para a gente entender, né? Já falei e vou repetir, são milhares de espermatozoides que são produzidos. E eles ficam armazenados aqui, milhares. Na hora de passar pelo processo de maturação, também são milhares ao mesmo tempo, tá? Isso vai acontecendo de forma simultânea. Enquanto está sendo produzido, já tem aqui alguns armazenados, já tem outros passando pelo processo de maturação e já tem outros passando aqui pela cauda do epidídimo, tá? Que é a última parte, né, dessa estrutura, a última parte do epidídimo. Quando o espermatozoide chega na cauda, né, aqui ele já é um espermatozoide maduro, ele já é um espermatozoide pronto para reprodução, tá certo? Então ele vai ficar guardadinho, armazenado aqui na cauda do epidídimo e aqui na porção inicial do ducto deferente, né? Vai ficar armazenado aqui até o momento da ejaculação, tá certo? Então até o ato sexual, né? Até o momento de liberar mesmo. Então, finalizamos a parte do epidídimo, a gente começa aqui os ductos deferentes, tá certo? Vai ser um canal, esse canal é feito de músculo, tá? E vai ter a função de conduzir o espermatozoide do epidídimo, né, que é onde eles são armazenados, até a vesícula seminal, tá? Na verdade, até o ducto da vesícula seminal, na verdade. E esses dois ductos, o ducto deferente e o ducto da vesícula seminal, vão formar o ducto ejaculatório, tá bom? O tamanho aqui do ducto deferente, né? Vai ser de 30 a 40 centímetros, tá certo? E uma informação importante é que esses ductos, eles que vão ser cortados durante o processo de vasectomia, tá? E a vasectomia é um método contraceptivo, né? Então, vai ser feito um corte no ducto deferente para
evitar a passagem do espermatozoide, tá bom? Então, vou conversar um pouquinho sobre a vasectomia aqui de forma bem rápida, tá? Esse é um procedimento cirúrgico, mas é um procedimento simples, tá? Consiste basicamente, como eu já falei, no corte, né? Aqui dá pra ver bem direitinho. No corte dos ductos deferentes, tá certo? E só pra gente deixar bem claro, a vasectomia não afeta o desempenho sexual. É um procedimento que vai apenas interromper a passagem do espermatozoide para o pênis, né? O espermatozoide não vai chegar até a fase final, vai continuar sendo produzido, mas vai ficar aqui retido, tá certo? O líquido seminal, que já é outro líquido que a gente ainda vai conversar, que é produzido lá na vesícula seminal, né? Ele vai continuar sendo produzido e também vai continuar sendo ejaculado, tá? Só não vai ter mais aqui o espermatozoide, tá certo? Outra coisa que também é importante a gente saber é que a vasectomia é um procedimento reversível, né? Ou seja, pode ser desfeito, tá? Só que a taxa de sucesso nesse processo de reversão ela vai variar um pouco de homem para homem, isso vai depender muito, né? Então, as informações antes da cirurgia, as informações pré-cirúrgicas têm que ser passadas de forma bem clara, tanto para o homem quanto para sua companheira, tá bom? Aqui a gente vai ver um pouco dos mitos e das verdades que acompanham esse procedimento, tá? Sim, como eu já falei, é um processo simples, né? É um procedimento simples, tão simples que pode ser realizado até no ambulatório, não precisa, tipo, do centro cirúrgico, não necessariamente vai precisar no centro cirúrgico. E o tempo da cirurgia é de 30 minutos. E quando finaliza o processo, o paciente pode ir para casa tranquilamente, tá bom? Outra verdade é que o espermatozoide ele vai continuar sendo produzido, só que não vai chegar até o ducto ejaculatório, ele não vai chegar a ser. é, 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 não vai sair junto com a ejaculação, tá? Outro, vai ajudar aqui no planejamento familiar, né? Esse é um procedimento que pode ser feito pelo SUS, tá? E o número de homens que procuram essa cirurgia tem aumentado justamente por causa do planejamento familiar. Antigamente, o número maior, né, que a gente encontrava era de mulheres que faziam a laqueadura. Hoje já não é tão comum, porque é um procedimento bem mais doloroso, é um procedimento que exige internação, exige um cuidado, coloca a vida da paciente em risco, né? Então, que o homem faça a vasectomia é mais tranquilo, é mais fácil e é mais recomendado do que a laqueadura nas mulheres, tá? Gente, olha, o tempo, se eu não me engano, tá finalizando aqui. Se parar no meio, não se preocupe, a gente continua na aula que vem, tá? Vamos continuar aqui. Só mais uma verdade que não está aqui é que, apesar de ser um método contraceptivo, né, apesar de a vasectomia ser usada como um método contraceptivo, ainda existem chances de a companheira engravidar, né, da mulher engravidar, se o paciente tiver relações logo após a cirurgia, tá? Então, tem que ter aí um tempo que precisa utilizar o preservativo ainda, precisa utilizar outro método contraceptivo, né? Para que não ocorra gravidez indesejada, tá? Sobre os mitos, né? Vamos ver aqui os mitos. Na verdade, os mitos, se você observar bem, eles têm um teor muito machista, né? Que impede aí que os homens façam esse procedimento. Na verdade, é isso, né? Então, não deixa o paciente impotente, o homem não fica impotente, ele não perde o desejo sexual, o pênis não diminui, até porque não é o pênis que vai ser cortado, né? É só um ducto e muito menos vai afetar aí a masculinidade do paciente, tá? Outro mito grosseiro que existe sobre esse procedimento é que
é a mesma coisa que uma castração. Gente, não é. Castração é quando você corta o testículo, quando retira o testículo, que vai impossibilitar a produção tanto do espermatozoide quanto do hormônio, né, da testosterona. Não aqui. Quando faz esse corte do ducto deferente, tá retirando, né, vai continuar produzindo espermatozoide, vai continuar produzindo a testosterona. Esse espermatozoide só não vai ser liberado junto com o líquido ejaculatório, tá certo? Então a gente para por aqui, tá? E a gente continua na aula que vem com os próximos órgãos que ainda faltam, mas já está quase finalizando essa aula do sistema reprodutor masculino. E finalizando, a gente já começa o feminino ainda na aula que vem, tá certo? Até a próxima, galera. Qualquer dúvida, envia um e-mail lá, tá? Pro dúvidasprofmarinho@gmail.com. Desculpa aí pelas as frases enroladas e pelas palavras que eu falei errado, que eu ainda não esqueci, e pelas fungadas aqui de grito, tá certo? Até a próxima, galera.